Muito bem, amigos, vamos falar sobre a lição número 12, a parte de terça-feira, sobre a estratégia final de Satanás. Um plano para trazer paz ao mundo. Essa é a grande estratégia. Por isso, um oficial inglês, o almirante Nelson, havia capturado ali uma esquadra de navios e o comandante daquela esquadra inimiga subiu a bordo do navio onde estava o almirante Nelson. Mas ele subiu com sua espada e a sua arma de fogo na cintura. Estendeu a mão para o almirante Nelson e disse, o almirante Nelson disse, calma, um momentinho só. Antes de eu lhe dar a mão, me dê as armas, por favor. Aí então o inimigo vencido entregou as armas para o almirante Nelson. Os dois conversaram e pela diplomacia, os dois foram então conversando e aquele inimigo foi então liberado. Ele ficou no meio do povo ali como se fosse uma pessoa amiga. Um mês depois, ele liderou uma revolta que matou vários oficiais. Se mostrou um verdadeiro traidor. Quando Lúcifer foi apanhado em seu pecado, ele não quis baixar a guarda. Ele resolveu enfrentar o Senhor do Universo. E Ellen White, no livro História da Redenção, diz que durante um tempo muito grande, Deus permitiu a Lúcifer, assim, chance de se retratar. Mas ele não baixou a guarda. Ele queria, de toda forma, o trono do soberano do universo. E por isso ele foi lançado então nas trevas. Mas ele não desistiu. Ele deseja adoração de qualquer maneira. Por isso procura através dos poderes religiosos deste mundo, dos poderes políticos. Procura então trazer adoração para si mesmo. Se Satanás conseguir colocar na frente dele um fantoche, alguém ou instituição que ele possa dirigir os planos do mundo, ele vai receber adoração de forma indireta. Por isso que é importante a pergunta número 3 da lição de hoje. Como o profeta João, ele falou de que forma na história do mundo o inimigo vai tentar se sobrepor. De acordo com o texto bíblico, ele diz assim, e os 10 reis que não receberam ainda o reino, vão receber o reino e o poder por 1 hora. E vão entregar esse poder para a besta, e a besta os guiará. E eles combaterão contra o cordeiro, e o cordeiro os vencerá, porque é rei dos reis e senhor dos senhores, e com eles estarão os eleitos, os remidos de Deus. Então, de acordo com a pergunta, como o diabo vai tentar, então, a sua última estratégia para dominar o mundo e receber a adoração? Resposta, ele vai procurar usar os poderes políticos e religiosos dessa terra para impor uma adoração a si mesmo. Por isso, é importante que nós sejamos atentos com respeito à questão do que aconteceu no passado. O que aconteceu no passado é um alerta para que nós possamos ficar preparados para o que vai acontecer no futuro. No passado, os reis do mundo tentaram, assim, a adoração para si mesmo. Basta olhar para Nabucodonosor, Babilônia. E a Babilônia do passado é um reflexo, hoje a Babilônia espiritual é um reflexo do que foi Babilônia no passado. A imposição para a adoração da estátua do rei. E quando o tempo começou a passar, o próprio Constantino, no ano 330, ele se converteu ao cristianismo porque ele era conveniente. Ele dominou uma outra nação, mudou a capital do país, deixando Roma com um governador provisório que era justamente o Papa. O Papa foi considerado depois como o unificador universal da paz. E então, dessa forma, Constantino, ele se convertendo ao cristianismo, trouxe grande agrado para os cristãos. Aí então, o papado, como instituição política e religiosa, resolveu então fazer o seguinte: já que o Império de Constantino tinha muitas festas pagãs, e geralmente acontecia nos domingos, por que não unificar essas festas com o cristianismo? Era uma forma de evangelizar, realmente era uma forma de evangelizar. E então transformaram as festas pagãs em festas cristãs. E dessa forma, as pessoas começaram a ser catequizadas para o cristianismo. Milhões de pagãos deixaram o paganismo e foram para o cristianismo. Só que um cristianismo totalmente assim corrompido com práticas e com doutrinas. Aí foi criada a doutrina do purgatório por um dos papas. Depois então foi criada a questão da imortalidade da alma. Crenças espíritas entraram dentro do seio da igreja e a igreja, que tinha o papel de evangelização, começou então a ostentação. Foi feita a venda de perdão de pecados, chamada de indulgência. O grande general Tetzel, ele foi um dos grandes precursores assim da venda de indulgência. Mesmo dentro das igrejas, as igrejas vendiam perdão através de ofertas riquíssimas. Uma pessoa que dava um dízimo que era superior a todo mundo, tinha o perdão dos pecados garantido por uma quantidade de tempo. Exemplo,
A pessoa dava sempre um dízimo, vamos dizer assim, de R$ 500. Ele chegava então para a liderança da igreja e dizia, olha, eu estou dando um dízimo de 50 mil, o que eu ganho com isso? Aí então a liderança dizia, você ganha perdão dos pecados por mais 5 anos ou 10 anos. E assim se vendia perdão dos pecados. A imortalidade da alma, a pessoa não morre, vai para o céu direto. E com isso, a doutrina da igreja, que era a doutrina cristã da igreja primitiva, passou então a ser deturpada. Por isso que Ellen White diz que um pouco de tempo e as pessoas haverão, está no Mensagem Escolhida, volume 2, página 157. Por um pouco de tempo as pessoas pensarão que estarão em gloriosa paz. O mundo será dirigido pela mentalidade do papado, como se fosse líder máximo assim da cristandade e da paz mundial. Mas como diz o apóstolo Paulo, quando estiverem dizendo paz, lhes sobrevirá repentina destruição e de modo nenhum escaparão. Por isso, nós estamos no meio de um grande conflito, de uma batalha. Não estamos numa colônia de férias. Algumas pessoas pensam que estão numa colônia de férias. Estamos no meio de uma batalha, de um conflito. Se você olhar hoje para a Ucrânia, você vai ver que há lugares ali que as bombas russas nem chegaram. Mas há lugares que a população teve que fugir, abandonaram tudo. Estão vivendo em condições subhumanas nas cidades para onde fugiram. Mas tem local que as pessoas estão ainda nadando na piscina, estão vivendo nos hotéis, porque o conflito não chegou lá ainda. As pessoas pensam que estão numa colônia de férias, mas estão no meio de um conflito. De repente, uma bomba vai explodir. 2 missionários que estavam nas Filipinas, numa missão ali cristã, de repente ouviram um barulho, assim, como se fosse uma sirene. Quando perceberam, uma bomba explodiu bem perto deles, atingiu uma criança. Eles chamaram o médico rapidamente, a criança se esvaía em sangue. Foi aquele desespero, o médico tentando salvar a criança e a criança perdendo muito sangue. De repente, outra bomba explodiu, mais 2 monitores que cuidavam das crianças foram atingidos e os missionários ficaram naquele desespero. Houve ali um momento de quase 2 meses de guerra. Muita doença se alastrou, muitos corpos ficaram assim expostos assim, no meio do campo, nas cidades, nas ruas. E aí isso trouxe contaminação e muita doença. Tudo isso causado porque alguém explodiu uma guerra em algum local. Qual o motivo disso? Descobriram que foi simplesmente porque um homem roubou a vaca de outro numa fazenda e começaram um conflito e se estendeu pelo país inteiro. Que coisa triste quando uma guerra atinge a população civil que não tem nada a ver. E no plano espiritual? O diabo fez a sua revolução tentando tomar o lugar de Deus no céu. Trouxe para a terra todo um conceito de violência. E hoje que nós vemos é tudo estragado pela mão do diabo. Por isso, o Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus, vai colocar a paz verdadeira nesse mundo. Esse mundo vai precisar de paz. E as pessoas vão pedir por paz. Só que não há nenhum governante, nenhum líder mundial que traga essa paz. Nesse momento, como diz o grande conflito, haverá a presença do papado, que vai então expor às pessoas um plano de paz. E, obviamente, esse plano de paz vai trazer uma paz momentânea. E todo mundo vai aplaudir tanto a parte política como a parte religiosa. Dessa maneira, todos aqueles que forem contrários a esse tipo de colocação de paz serão considerados como uma praga e deverão ser exterminados. Por isso que a perseguição voltará. Porque um dos pontos para se conseguir a paz será a veneração do domingo como dia de guarda. E como os que guardam os mandamentos de Deus, têm a fé de Jesus, guardam o sábado, eles estarão em oposição contra essas normas que produzem a paz. Prepare-se. Em breve, tudo isso acontecerá ao seu redor. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela lição de hoje. A última estratégia de Satanás é justamente colocar as doutrinas falsas e impor o domingo. Senhor, nos dê coragem, Senhor. Nos dê, assim, ousadia para que possamos resistir essas pressões que virão nesse mundo. Nós queremos estar entre os eleitos que estarão com o Cordeiro vencedor. Agradecemos em nome dele. Amém. Deus abençoe. Beijo no coração. Tenha uma excelente terça-feira.